pessoal, então como vocês viram aí, o Felpudo ele foi passear na floresta e sequestraram a namorada dele e agora ele precisa ir atrás dos vilões aí que fizeram isso com ele, tá? Então a gente já criou lá uma cena de apresentação para o nosso jogo, né? E eu quero mostrar aqui para vocês esse último projeto aqui. Eu vou até apagar ele, não quero. Mas eu vou mostrar para vocês aqui a primeira fase que a gente vai passar aqui, que vai ser a fase do aviãozinho, onde a gente vai ter que controlar aqui o aviãozinho e atirar para matar os inimigos. Ok? O Felpudo vai para matar mesmo, ele já vai atirando logo no avião dele, ele não quer conversa, ok? E se você encostar em algum inimigo, se você vacilar, você perde o jogo aqui, tá? Nosso jogo ele tem uma pontuação e a gente vai desenvolver esse minigame aqui agora usando o Scratch. Espero que o Felpudo ache a namorada dele depois disso aqui, ok? Então vamos lá, eu vou criar um novo projeto, vou dar aqui um criar, e nesse vídeo aqui o primeiro passo é a gente trazer aí os assets que são precisos para o nosso projeto, tá? Então eu não quero esse gatinho aqui, eu vou apagar ele, vou apagar esse som aqui também, não preciso dele. Vou importar aqui, na verdade esse game ele nem tem cenário de fundo, eu só vou pintar esse cenário aqui de azul, ó. Então eu seleciono aqui um azul, alguma cor, se quiser usar aqui a paleta, tá? Vou escolher uma cor um pouco mais escura e uso aqui o baldinho e pinto, clico aqui para pintar, ok? Então, vou deixar aqui mais azul mesmo, né? Mais clarinho. Beleza. Vamos criar um novo ator aqui, que vai ser o Felpudo no avião. Então vamos importar esses sprites aqui. Avião 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? E vamos criar um novo ator, que vai ser o Lesmo, que voa também, né? Então o Lesmo Fly 1, e assim até o último frame dele, que eu acho que é o 7. 2. Ok? Então 6 frames depois, Lesmo Fly 6. Já tem aqui as animações dele. E preciso aqui de um item também. O item ele está nessa outra pastinha aqui. O item vai ser o que o Felpudo vai atirar, né? Então aqui a gente tem item estrelinha. Ok? Então esses vão ser os objetos aí da nossa cena. Aí tem também um sprite muito importante aqui, ó, que é a fumacinha, que também tem 10 frames. Vamos lá carregar frame por frame aqui. Que é uma sequência de explosãozinha ali para dar um efeito mais legal aí. Então vamos carregar todas as fumacinhas aqui, ó, 2. Ok? Então temos aqui 10 frames aqui da fumaça, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. Legal. Então esses aqui são os objetos, são os assets que a gente vai utilizar aqui para esse game, tá? Vamos só usar aqui o script para tocar a animação deles, né? Então o aviãozinho, o evento aqui, ó, logo que clicar em iniciar, ele já começa aqui, ó, sempre próxima fantasia, ok? Tá muito rápido, então espere 0.05. Ok,
Ok? Tá lá o aviãozinho funcionando. Lembra que a gente pode copiar, duplicar isso aqui, colar aqui no lesmo, ó. Também ele está animado, ok? Essa estrelinha ela vai ser o tiro aqui do avião, né? Logo que ela for criada, então, eu já vou colocar aqui um controle, ó, para quando ela for instanciada, quando clicar no verdinho ela vai sumir. Então, ó, escondo ela aqui. E quando ela for iniciada como clone, ela já aparece, ok? E a escala dela aqui também, o tamanho dela, mude o tamanho para, vamos antes de aparecer, mudar o tamanho dela para, sei lá, 20%, um quinto desse tamanho aqui, ok? Então, cliquei para iniciar, ela até sumiu. E a fumacinha, assim que ela for criada também, é a mesma coisa. Quando clicar aqui ela vai sumir, vai ser escondida. E quando ela for instanciada na cena, quando ela for iniciada como clone, eu já vou falar aqui para ela repetir 10 vezes, esperar um segundo, não 0.1, e passar de frame em frame, porque a fumacinha é assim, ó, ela executa os 10 frames, depois ela tem que sumir. Então, ela aparece, mostre, né? Espera um segundo, passa para a próxima fantasia e depois você pode matar ela aqui, ó. Apague esse clone, ok? Então, vamos executar ele de novo, que ela já sumiu, tá? E o lesmo é a mesma coisa. Quando iniciar, ele tem que ficar escondido, ok? E quando ele for instanciado como clone, ele tem que aparecer, ok? Só que ele aparece do lado de fora da tela e vai andando para lá. Na hora que ele aparecer, a gente vai, antes dele aparecer, né, vamos usar metade só do tamanho dele, 50%. E assim que ele aparecer, que ele for mostrado, sempre ele vai mover, aqui ó, mova menos 10 passos, que ele vai para a esquerda, ok? Então, apareceu e aqui ele foi embora de uma vez porque eu usei no sempre, né? Teria que usar aqui um espere 0.1 segundos, ok? E quando ele for clicado no verdinho aqui, a gente reposiciona ele aqui, ó, vá para, ok? Só que o X aqui eu vou colocar 300, para ele sair da tela aqui pela direita, e o Y ele pode ser uma altura aleatória, ó, entre menos 200 e 200, ok? Então iniciei, o lesmo veio para cá, legal, o aviãozinho está aqui. E vamos iniciar aqui o lesmo como um clone. Para fazer isso, para ter um inimigo na cena, vamos aqui no palco, ó. Quando for clicado em verdinho, repita sempre, né? Fala para ele esperar aqui 3 segundos e cria um clone do lesmo aqui, ó. Lesmo Fly, ok? Então, cliquei no verdinho, ele foi criado aqui 1, 2, 3, tá indo, ó. Ok? Ele está sendo reposicionado, ó, cada ponto 1 segundos. Por isso que ele está dando esse soquinho aqui. Vamos fazer assim, ó. Ok, ó, sempre. Vamos mover menos 3 passos. Sem esse espere aqui.
ok? Aqui a gente pode fazer uma verificação também, se ele passar aqui do x menos 200, ele faz um fade e é apagado, que nem a gente fez com o coraçãozinho. Então, a gente faz aqui uma verificação, ó, se a posição dele for menor que menos 200, ó, então a posição em x dele mesmo, né, for menor que 200, então a gente usa aquele efeitinho lá, adicione ao efeito de fantasma, pode ser, sei lá, 12. Ok? Então, por ele passar aqui do 200, ó, ele vai sumindo. Vocês viram que a aplicação ela ficou meio devagar, né? Porque ele cria muitos personagens. Aqui ele sumiu, mas ele está parado aqui ainda. Ele está consumindo processamento, tá? Então a gente faz assim, ó. Se, vamos de novo, a mesma coisa. Eu duplico, ele entrou nesse laço. Está menor que 200. Se ele tiver menor que menos 235, tá nos últimos pixels aqui, o que ele faz? Ele apaga. Okay? Então o cara pode jogar infinitamente aí que sempre vai ter só alguns personagens na cena, não muitos, tá? Então a gente já tem os inimigos vindo aí e você tá voando aí. Ok? Existe uma falha na minha programação, ó, que ele só está deixando aleatória a posição em Y no início, né? Tá errado, ele tem que ser reposicionado quando ele começar com o clone. Então, vamos trocar esse bloco daqui para cá, que eu acho que já funciona. Então, 3 segundos depois, começou a criar um aqui. Ok? Pode ver que as posições agora estão aleatórias. Vamos falar para ele criar vários aqui, vai? A cada 1 segundo ou a cada 0,5 segundos. Ok? Aí você consegue ir vendo melhor a sua programação funcionando. 0,1 segundos. Ok? E pode ver que não está dando lag, porque a gente está otimizando a nossa programação. Né? Quando está chegando aqui no final, ele está sumindo com os personagens, né? Então isso é o mais legal, a gente dominar aí essa programação, entender a ferramenta como ela funciona para funcionar legal aí a nossa programação, tá? Uma outra coisa que eu estou observando aqui é que ele não está animado, né? Então deixa eu só voltar, cada 3 segundos ele cria um, né? Vamos só ver. Ele não está tocando a animação dele aqui, por que será? Vou colocar aqui, ó, quando ele começar como clone, ok, por algum motivo ele não estava reconhecendo, mas agora que eu separei de bloco, eles estão animadinhos aí, né? Então é isso aqui que a gente vai usar para criar aí os inimigos, né? Instanciar eles aleatoriamente. A gente ainda precisa movimentar o avião e atirar, né? Isso a gente vai fazer nos próximos vídeos aí. Fiquem de olho aí, deem um like no vídeo, se inscrevam no canal, conheçam os cursos aí que a gente tem no Udemy e o material, consumam esse material que a gente tem aqui no YouTube, que ele é de grande valor aí para vocês. Eu aposto que quem assistir essas aulas, fizer cada um desses tutoriais, vai adquirir um belo de um conhecimento aí na área de desenvolvimento de games e animações, tá? E o conteúdo é para vocês aproveitarem mesmo. Ok? Então a gente fica por aqui, a gente já aprendeu aí a iniciar o projeto, a criar os inimigos, os sprites e mais uma aulinha aí, eu acho, uma, duas no máximo,
eu acho que a gente já consegue resolver. O felpudo tá lá voando, ele tá nervoso porque pegaram a namorada dele, né? E ele precisa ir atrás desses delinquentes aí. No nosso joguinho do avião a gente já carregou os gráficos, os sprites, já criou uma ação na cena para instanciar os inimigos, para fazer a ação do inimigo percorrer a tela, ser apagado, né? Agora a gente precisa movimentar o aviãozinho por aqui e atirar as estrelinhas para derrotar os oponentes, né? Então eu vou começar aqui, ó, vou deixar o aviãozinho aqui no canto. Para a gente movimentar esse aviãozinho aqui, vamos criar um evento novo. Existe aqui um evento, ó, quando a tecla de espaço for pressionada. Vamos usar isso aqui para a gente ver. Quando o espaço for pressionado, eu vou movimentar ele 10 passos. Quando eu executar isso aqui, eu aperto o espaço. Tá vendo que ele vai dando um soquinho? Pode ver que ele não foi muito suave, né? Quando eu clicar no início também, eu quero que ele mova o personagem para cá, tá? Então, ó, vá para... Ok? Legal. Então, assim, esse evento aqui, eu não costumo utilizar para esses casos de jogabilidade, tá? Isso aqui é mais quando você tem uma tela, você quer apertar e fazer alguma coisa, e você tem um evento rápido aqui. Quando você quer uma performance boa na jogabilidade, você tem que usar um outro evento. Vou apagar isso daqui. Eu vou usar um evento quando iniciar e um controle aqui, ó, sempre. Então, a cada execução, ele vai usar o sensor e vai conferir se a tecla está apertada, tá? Então, a gente vai ter aqui um if, um se a tecla espaço estiver pressionada, então você move 10 passos. Vamos executar de novo para ver o que acontece aqui, ó. Ok? Deu para ver que agora a movimentação dele foi bem mais suave. É isso aqui que a gente vai fazer. Eu preciso verificar se a tecla está pressionada para cima, para baixo, para esquerda e para direita, para a gente controlar o aviãozinho aqui. Então a gente pode duplicar esse cara aqui, ó. E aqui a gente tem as teclas para cima, ou para cima não, para esquerda. Eu movo menos 10, menos 7, vai, para ele não andar tanto. E para a direita eu movo 7 também. Então vamos testar isso aqui, ó. Direita, esquerda, já estou movimentando aqui o meu personagem na cena. Muito simples, né? Se eu duplicar aqui de novo, ó, eu posso agora ir com eles. Vamos tirar esse bloco aqui, que eu não quero mover. Mover, ele já sabe que é para frente e para trás. Eu quero adicionar a Y, tá? Pode ser a mesma coisa aqui também. Ó, vamos duplicar esse aqui, ó. Adiciono 7 para cima, menos 7 para baixo. E é só trocar aqui, ó. Cima, baixo. Ok? Então agora a gente consegue controlar com as setinhas aqui o nosso aviãozinho pela cena. Ok? Pode ver que o próprio evento ali já limita a gente dentro da cena. Ele não escapa muito da cena, porque ele já restringe, ele reposiciona o objeto dentro da cena sempre. Ok? Então a gente tem ali o felpudo se movimentando já, pronto para pegar aí esses malfeitores aí e se vingar de quem raptou a namorada dele. Ok? Então ficamos por aqui nessa aula. Espero que vocês estejam gostando aí. Dê um like na aula aí, dê uma compartilhada, faça alguma coisa aí, por favor, se vocês estiverem curtindo. E na próxima aula a gente vai aprender como atirar e como destruir os inimigos, como perder também se o inimigo encostar em você. Então nós já estamos aqui no nosso jogo conseguindo se movimentar, né? Já temos nossos inimigos aí sendo criados, se movimentando também na cena. Agora a gente vai aprender como vai atirar, ok? Para atirar é um evento que, como a gente fez lá com os coraçõezinhos, né? Cada vez que a gente clicava, ele criava um ator novo na cena.
que a gente vai fazer é bem parecido. Quando eu clicar, ou quando eu apertar o espaço, ele cria uma estrelinha nova na cena aí pra gente, tá? E essa estrelinha ela vai ser empurrada para frente e vai fazer basicamente o que o inimigo faz para cá, ela vai fazer para frente, ok? Não é difícil, não é bem simples. O evento de criar estrelinha a gente pode inserir no palco, tá? Então, quando apertar a tecla de espaço, a gente cria. Depois eu vou dar uma mexida nessa função, mas por enquanto a gente só cria uma estrelinha. Então, espaço, ele cria a estrelinha aqui. A estrelinha, na hora que ela for criada, o tamanho dela vai ser 20%, tá? E já vai mostrar, ela vai estar aqui. Só que a estrelinha, ela tem que ser criada na posição do aviãozinho. E essa ação aqui você não consegue ver, porque você está na ação da estrela. Você quer ver a posição do avião, ele está em outro objeto. Para a gente conseguir enxergar essa posição, a gente vai precisar novamente de uma variável, ok? Então vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou criar uma variável e essa variável ela vai ser chamada de posição. Vamos falar assim, ó, avião x, que é a posição em x do avião. E essa variável ela vai servir para todos os atores. Então eu posso usar tanto para posicionar, ler a posição do avião, quanto para usar a posição do avião para posicionar a estrela. Tá? Desses dois atores eu vou ter que enxergar essa variável aqui. Então eu criei aqui a variável avião x, eu vou criar também avião y, ok? Então no evento do aviãozinho, sempre, pode ser junto com a troca da fantasia, ele muda o x do avião para a posição em x dele e o y para a posição em y dele mesmo, tá? Então eu vou inserir aqui a posição em x, posição em y no avião x e no avião y. Na hora que eu criar a estrelinha, eu já reposiciono, ó, vá para avião x e avião y, ok? Então, cada vez que for criada uma estrelinha, ó, se eu estiver me mexendo aqui, ó, ela foi criada exatamente na posição do avião. Quando a estrelinha for criada, ela tem que se empurrar para frente. Depois que ela for mostrada, então, eu uso aqui o evento, ó, sempre mova 10 passos. Então, ó, as novas estrelinhas que eu criar aqui. Ok? Vamos dar uma limpada na tela aqui. Mas está lá, já estou atirando aqui. Eu quero que a estrelinha saia bem da ponta do avião aqui. Então, para isso, ao invés de eu posicionar ela no XY do avião, que é aqui no centro, eu uso um offset aqui. Eu somo o X e o Y dela. Então, o X vai ser o avião X mais, sei lá, 40. E o Y, avião Y mais, sei lá, 10. Vamos testar. Ó, tá saindo aqui, tá vendo? É um pouco mais ainda. Aqui é uns 60 e o Y aqui é menos 5. Aqui vai 65 e menos 10. Ok? Eu quero diminuir um pouquinho mais até a estrelinha. Vamos deixar ela randômica, vai? Entre 25 e 50%. Não, muito grande. 25 e 35. 20 e 35%. Não, muito. 15 e 20. Ok? Só para dar uma graça ali. Então, legal. Preciso colocar um comportamento também, ó. Se a estrelinha encostar aqui na tela, ela tem que ser apagada, né? Então, a gente já fez isso aqui, ó. Você vai mexendo, aumentando aqui, ó, sempre. Você vai aumentando o X dela. Então, você verifica aqui, ó. Se a posição em X for maior, então,
posição em X maior que 235, vamos por maior que 200, a gente já dá um fadezinho nela, já dá uma apagada, ó. Adiciona o efeito, fantasma, 12, vai. Ó, apagou, tá vendo? 12 não, vamos deixar 20 mesmo, para ela apagar mais rápido. E, de novo, ó, duplica esse if. Se a posição for maior que 235, a gente apaga o clone, ok? Então com isso a gente vai salvar processamento no nosso jogo. Então, as estrelinhas, quando chegam no final ali, elas já não existem mais, tá? Então com isso aqui, eu também não gostei do tamanho dela, né? Fiquei encanado aqui. Então o tamanho vai ser entre 10 e 15. Achei que estava muito grande. Assim tá mais legal, tá? Então a gente já consegue controlar a nave, já consegue atirar com ela aqui, tá? Para a gente ver o tiro um pouquinho melhor, ó, eu vou escurecer um pouquinho mais o plano de fundo também. Vamos ver se dá para ver legal agora. Melhor. Então, eu também não preciso aparecer essas variáveis aqui, deixa eu esconder elas aqui. Legal, então a gente já consegue mexer o avião, atirar a partir do centro do avião, né? Já tem os inimigos vindo. O que a gente precisa fazer agora é acabar com esses inimigos aí que capturaram a namoradinha do Felpudo, deixaram ele bravo, e agora, quando a estrela encostar neles, vai ter que destruir os... Galera, estamos de volta aí. Eu acho que é a última etapa desse jogo aqui do aviãozinho. Lembra que a namoradinha do Felpudo foi raptada por esses vermes malditos, esses bugs aí no nosso jogo. E o Felpudo tá bravo agora, ele precisa resgatar a namorada dele, ok? E por enquanto ele pegou o avião dele e saiu atirando em todo mundo. E a gente está aqui, ó. A gente já consegue movimentar a aeronave do Felpudo e atirar aqui. Tá? Eu não sei porque ele tem uma aeronave também, seria um passarinho, ele deveria estar voando, né? Mas ele quis ter esse poder de fogo aí contra os inimigos. E a gente já consegue atirar, só que o tiro não está pegando ainda nos inimigos. A gente precisa saber aí como fazer essa colisão entre um objeto e o outro para causar o dano lá no inimigo. E também, se o inimigo encostar na gente, tem que causar o fim do jogo, né? Então, para a estrelinha colidir com o inimigo, a gente pode ir no inimigo e falar assim, ó, sempre, a gente poderia jogar aqui dentro mesmo, ó, se ele está tocando na estrelinha, é bem simples. Apaga ele. Ok? Então olha o que acontece. Se você atirar em alguém, ó, ele já apagou ele da cena. Ok? Seria legal se a estrelinha sumisse também, né? O que a gente pode fazer? Ó? Aí você fala, na estrelinha então, a gente cria lá também um evento. Quando eu começar como clone, sempre se tocou no lesmo, também ela se apaga, né? Apague esse clone. Mas olha o que vai rolar aqui, ó, pessoal. Apagou a estrela. Está apagando a estrela antes de apagar o lesmo, tá? Então, o que acontece? Na verdade,
ele tocou no lesmo e já se apagou. Então na hora que o processamento chegou na verificação do lesmo, não tinha estrela mais, ok? Então ele tem que ter a verificação dos dois objetos. O que a gente pode fazer aqui é criar um evento que vai chamar, vamos colocar aqui, quando receber a mensagem apaga objeto, o que ele faz? Ó, apague esse clone. Aqui não, né? Tem que ser aqui, ó. E na estrelinha também a gente vai ter que apagar ela aqui e disparar envie, apaga o objeto para todo mundo. E aqui também envie, apaga o objeto para todo mundo. Que os dois, independente de quem tocar em quem, vai disparar esse evento nos dois. A estrelinha e o lesmo tem esse evento. Então, vamos ver. Ok? Não funcionou. Porque, vamos ver. Quando receber, apaga o objeto. Ah, claro, né? Esse aqui não tem a função também, ó. Quando receber, apaga o objeto, ele vai apagar. Ok? Os dois têm que enviar e receber essa funçãozinha aqui, né? Então agora acredito que, ok, os dois se apagaram, ok? Outra coisa que a gente pode fazer para ficar mais legal aqui é criar uma fumacinha no lugar que esse objeto foi apagado, ok? Então, para criar a fumacinha, olha o que a gente pode fazer. A gente vai ter que disparar uma outra função aqui na cena. Então, aqui na cena eu vou criar um outro evento. Ó. Quando receber, cria fumacinha. O que ele vai fazer? Ele vai criar um objeto fumacinha, ok? Só que esse objeto aqui, ele tem que ser criado numa posição, ó, porque senão, vamos fazer assim, ó, o lesmo quando ele for morrer, ó, quando for entrar nessa função aqui, apaga o objeto, ele dispara o evento, cria fumacinha, tá ok? Então, ok? Ele criou a fumacinha, mas está numa posição qualquer, foi na mesma posição, né, que a gente criou ela lá. Na verdade, o que a gente vai precisar fazer é reposicionar a fumacinha em quem mandar essa mensagem aqui. Para fazer isso, a gente vai usar o mesmo esqueminha que a gente usou para reposicionar o avião, criar uma variável, ó, fumacinha x para todos os atores, né? Fumacinha y, as duas não precisam aparecer. E aí o que a gente faz? O lesmo, ó, antes de apagar, de se apagar, né? Ele muda a fumacinha x e fumacinha y, o x para a posição dele mesmo e o y para a posição em y dele mesmo. E a fumacinha, na hora que ela é criada, na hora que ela é mostrada, a gente reposiciona o XY dela para o XY da variável fumacinha X, fumacinha Y. Vamos testar aqui. Alguma coisa de errado aconteceu aqui.
tá claro, né? Eu mudei avião X e fumacinha Y aqui. Não é, tá errado. Mude fumacinha X e fumacinha Y. Agora sim. Legal, né? Então a fumacinha, ó, eu acho que ela pode ir um pouquinho mais rápido, então ela vai mudar a animação dela de 005. Ok? Que ela vai um pouquinho mais rápido. Vou fazer assim, vou até tirar esse espere aqui, ó, só para ver. Ok? Bem melhor. Ela já explode rapidinho ali. Bacana. E lembra que a fumacinha, ó, ela já se posiciona, toca a animação dela e apaga. Então a gente não precisa fazer nada com ela. Ok? Então a gente já tem aqui o Felpudo já consegue se vingar dos inimigos dele, ó, explodindo os inimigos dele aqui. Ok? É assim o método do Felpudo de trabalhar. Ele simplesmente aniquila os oponentes dele, ok? Então, por isso ele está destruindo aqui os oponentes, fazendo eles virarem fumaça, né? Próximo passo aí, pessoal, é a gente criar um sisteminha de pontuação para o nosso jogo, para ele ficar mais interessante. E um desafio, né? Você tem que desviar deles aqui, senão, se ele encostar em você, você morre, ok? Ou então você pode fazer até, se algum deles chegar aqui no final, você também morre, tá? Então, vamos ficando por aqui. Se vocês gostaram aí do vídeo, dá um like, dá um seguir aí no Geek Academy, no YouTube. Dá uma olhada nas minhas aulas, tem aula pra caramba aí pra vocês aprenderem a programar game, ok? E vamos continuar aí a vingança do Felpudo, a grande jornada aí do Felpudo, a captura pela namorada, o resgate da namorada do Felpudo. Bom, pessoal, então estamos aí na, talvez seja a última parte do nosso tutorial. O Felpudo tá cansado, já ele não aguenta mais. Sequestraram a namorada dele, era só o que faltava. E ele precisa agora resgatar a namorada dele. O que ele tem até agora é o avião dele, ele consegue atirar nos inimigos, ele consegue explodir os inimigos. Mas para incrementar esse desafio aqui, a gente vai colocar uma pontuação no nosso jogo. E se algum lesmo chegar aqui no final ou encostar no avião, a gente perde o jogo, tá? Para aumentar a jogabilidade, melhorar a jogabilidade ali, aumentar o desafio do nosso jogo. Então, para fazer isso é bem simples. No evento que o lesmo se mata, né? Ó, quando ele recebe apaga objeto, que ele cria a fumacinha dele, quer dizer de fato ali que ele morreu antes dele ser apagado, a gente vai ter que incrementar o valor da pontuação. Para isso, ó, basta você criar uma variável que vai ser vista de todos os atores e essa variável vai chamar pontuação, ok? Eu vou deixar ela visível. Eu consigo, quando uma variável está visível, eu consigo posicionar ela aqui. Então, aqui tem o score do nosso jogo. Cada vez que o lesmo morrer, a gente aumenta aqui, ó, adicione a pontuação 1. Muito simples, ó. Então, cada um que eu matar aqui, ó, ele adiciona um ponto ali. Na verdade, ele está adicionando 2 pontos, porque é lógico, né? Esse bloco ele está sendo chamado da estrelinha e do inimigo, né? Então o ideal não seria colocar ele aqui, o ideal seria ele ser evocado aqui, ó, ok? Quando tocou a estrelinha, quer dizer que o resto vai acontecer, né? Então ele executa uma vez só. E quando iniciar a cena, esse objeto, a pontuação, tem que ficar 0,
para zerar ela aqui. Então, iniciou, zerou a pontuação, então a gente consegue já por que que ela não está? Estranho. Vamos fazer assim, vamos deixar o adicione antes de enviar isso aqui. Também não funcionou. Tá bom, então se não funcionou é porque está acontecendo alguma coisa aqui que eu não estou enxergando. Vamos pegar esse cara aqui, vamos apagar ele daqui. Faz o seguinte, ó, quando a fumacinha é criada, quando ela começa, quer dizer que rolou um ponto, né? Então aqui a gente pode incrementar ela. Mude não, né? Adicione a pontuação 1. Ok? Agora sim, agora vai, hein? Então, 1. Ok? Por causa de alguma coisa daquele evento lá maluco que eu criei, né? Porque tem algumas peculiaridades aqui da ferramenta, né? Então, mas o importante é a gente saber analisar aí essa ideia, tá? Eu vou só para me organizar também, eu vou tirar essa ação daqui e vou trocar ela, deixar junto com a fumacinha aqui. Vai dar na mesma, não vai mudar nada, mas só para a gente ver que é daqui que a gente está manipulando essa variável, tá? Então, legal, a gente já tem a nossa pontuação rolando aqui. Bacana. Preciso de um evento de fim de jogo. Ó. Se ele encostar aqui, ou se algum lesmo chegar no final da fase, acabou o jogo, tá? Então o que a gente pode fazer aqui para acabar o jogo? Quando acabar o jogo, eu vou mudar a cena, ó, eu vou criar mais uma cena aqui. Opa! Mais uma cena, ela vai ser bem escura aqui para mostrar que você dançou, ok? E a gente vai criar aqui no felpudo mesmo, no aviãozinho. Pode ser aqui nesse evento sempre mesmo, ó, aqui fora do laço. Se o felpudo colidir, ó, se ele tocar com o lesmo, o que a gente vai fazer? O plano de fundo muda para backdrop 1, é isso? Vamos ver o nome dele. Não, pano de fundo 1. Então, pano de fundo 1. Ok? Então, e quando iniciar, lógico, né? A gente muda para o pano de fundo backdrop 1. Então, legal. Tô lá pilotando o avião, veio um lesmo, encostou em mim, já fui para outra cena. Tá ok? Quando você vai para a cena de fim de jogo, você não pode mais controlar o avião, não pode mais chegar lesmo, tá? Ele não pode continuar lançando lesmo aqui. E o felpudo tem que falar, fim de jogo, tantos pontos, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Quando essa ação for disparada, a gente posso até usar um twin aqui, ó, deslize por 1 segundo até 0 e 0. Posso usar um efeitinho nele aqui, ó, adicione, mude o efeito, vou deixar aqui, ó, pixelação para 50. Então com isso, ó, se ele, vamos ver já o que deu. Se ele encostar em alguém, foi lá pro meio e ficou pixelado. E ele tem que falar também, vamos falar assim, diga
eu vou somar duas palavras, ele vai dizer, fim de jogo, você fez tantos pontos. Então eu vou somar operadores, ó, some duas palavras aqui dentro. Que palavras são? Fim de jogo, você fez não sei quantos pontos. Então eu vou juntar outra palavra aqui dentro. Peraí que tá precisando de tela aqui, hein? Vamos colocar aqui, ó, junte outra palavra aqui. Você fez pontuação, pontos. Ok? Então, vamos ver mais uma vez aqui. Tô lá, matei todo mundo aqui, ó, fiz um ponto, 2, 3, ok? E aí encostei alguém sem querer. Fim de jogo, você fez 3 pontos. Vamos dar aqui um espaço aqui no fez, ó. Você fez espaço, 3 pontos, ok? Mas o que está acontecendo? Eu ainda estou controlando aqui ele, ó. Ainda está criando lesmo, né? A gente precisa falar, não, o jogo acabou aqui, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente vai criar uma outra variável, ela vai se chamar fim de jogo, ok? Vai servir para todos os atores. Toda variável numérica, ela começa como 0, tá? Eu vou desligar ela aqui, vamos deixar ligada por enquanto. Mas quando você morrer, quando você encostar aqui no lesmo, por exemplo, quando você tocar aqui, a gente fala, ó, mude fim de jogo para 1. Ok? E aí o que acontece? Enquanto essa variável for 1, a gente vai limitar algumas coisas de acontecer, como controlar o lesmo aqui, o avião. Então a gente vai falar assim, ó. Deixa eu tirar esse bloco do C aqui e esse aqui. Então eu falo assim, ó. Se fim de jogo for igual a 0, então ele deixa você controlar o avião. Ok? Esse laço aqui fora, né? Perceba que esse laço vem até aqui e esse vem até aqui. Então ele só deixa você controlar o avião se fim de jogo for igual a 0. A partir do momento que ele virou 1, ele vai passar reto por esse C. Ok? E para criar os lesmos, a mesma coisa. Não é o palco que cria ele de 3 em 3 segundos? Então ele vai fazer essa mesma verificação. Se, ó, espere 3 segundos, se pontuação não. Se fim de jogo for igual a 0, então quer dizer que não acabou o jogo ainda, ele cria um carinha desse. Ok? Então vamos testar o jogo mais uma vez. Fim de jogo é 0, quando ele encostar aqui, fim de jogo é 1, e eu não consigo mais mexer e não cria mais lesma, né? Mesma coisa a gente pode fazer para atirar. Ó, quando eu aperto espaço, ele não deve atirar, ele tem que restringir também. Então, duplico ele aqui. Quando apertar o espaço, ele vai criar o clone da estrelinha. Ok? Então fica bem simples aí da gente duplicar ali a função. E vamos, por enquanto, a variável fim de jogo não precisa aparecer. Então é isso que a gente tem aqui, ó. O felpudo está irritado. Ah, e outra coisa, ó, não está funcionando o meu jogo. Por quê? Porque, vamos mostrar aqui, ó, fim de jogo, tá 1. Quando iniciar a cena, tem que zerar ela, né? Então vamos só colocar aqui, ó, mude fim de jogo para 0 quando eu clicar no início. Ok? Agora sim, não preciso mais dela. Ok. Ok, destruir.
ok? E vamos encostar alguém para morrer. Você fez 7 pontos. Não atiro mais, não cria mais inimigo e não consigo mais mexer ele no teclado, ok? A gente precisa também no evento de fim de jogo, se algum desses lesmos chegar aqui no final, vai ter que disparar o evento de fim de jogo, tá? O evento de fim de jogo é basicamente, ó, quando a estrelinha encosta aqui, envia e apaga o objeto a todos, né? Aqui ele marcou a pontuação. Mas por enquanto, ó, o nosso evento de fim de jogo é isso aqui, ó. Muda o jogo para 1, muda o plano de fundo, desliza, ok? O que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode isolar isso aqui para um outro evento. Então vai ser o evento quando receber uma nova mensagem, ó, fim de jogo. Ele executa esse comandinho aqui. E a gente manda essa mensagem, ó, daqui, fim de jogo, e essa mensagem vai ser mandada também se o lesmo encostar aqui no final, ó, que é quando ele vai apagar, né? Envie, antes dele apagar, envie fim de jogo. Vamos testar aqui então mais uma vez, ó. Vamos deixar ele até, por enquanto vou deixar assim, ó. Atirei. Ó, fim de jogo. De novo. Ok? Peguei um bugzinho ali. Nossa, tem mais de um inimigo na cena. Ele acaba apagando os dois, né? Ok? Isso aí dá pra resolver. Tem que pensar um pouquinho. Dá pra resolver. Mas por enquanto estamos bem aqui. A gente já tem o evento de fim de jogo. Ó, se encostar em alguém, acabou o jogo. Ou então, se algum aviãozinho, algum inimigo chegar no final aqui, ó, também acabou o jogo de novo. Ok? Aí dá para vocês perceberem, né? Quanto mais você vai colocando recurso, mais vai ficando. Você viu que aqui na hora de ir para o final ele esbarrou no outro, disparou de novo o evento, né? Vai ficando uma salada. E quanto mais recurso você for adicionando aí no seu jogo, mais você vai ter que polir o jogo, né? Debugar essas coisas aqui. Bom, vamos ficando por aqui, tá? Eu quero resolver aquele bug lá para matar só um por vez. Por enquanto, se vocês estiverem gostando aí dos vídeos, vamos ajudar o Felpudo a achar a namorada dele de volta. Deem um like aí no vídeo, compartilhem, comentem, ok? E até o próximo tutorial aí, pessoal. Eu mostrei, né? A gente terminou o projeto aí do jogo do aviãozinho na última aula, né? Mas eu mostrei para vocês aí que a programação que a gente criou ainda tem um pequeno defeito aí, né? Se entrar mais de um inimigo na cena e eu destruir esse inimigo, ó, ele já destrói os dois, tá ok? E aí eu fiquei pensando, ó, já destruiu os dois de uma vez. Não é isso que a gente quer. Vamos ter que achar um jeito e quebrar a cabeça para solucionar isso aqui. Vocês lembram que existia aqui aquele conflito, né? Que a estrelinha, quando ela entrava em contato com o lesmo, ela se apagava, e aí, né, via lá no evento e se apagava, ou então apagava o lesmo. Ou apagava um ou apagava o outro,
porque ela não consegue detectar o mesmo evento duas vezes, porque se apagou, você concorda, você tem dois objetos, um colidiu no outro. Se esse aqui verificou que o outro colidiu, ele foi apagado, no próximo cálculo ele já não existe mais o primeiro objeto, tá? Então existe uma incoerência aí, e isso daqui é uma... eu nunca aprendi a contornar esse problema, tá? Em algumas outras ferramentas você conseguiria passar por parâmetro o objeto que foi colidido e deletar os dois de uma vez. Aqui o Scratch ele é meio peculiar, né? Ele tem a forma dele aí de trabalhar, enfim. Na programação dá para solucionar tudo, eu sempre digo assim, o negócio é ser criativo, tá? É você fazer uma famosa gambiarra ali e solucionar da forma que você achar mais coerente ali, da forma que funcione, tá? Então aqui nesse caso, olha o que a gente poderia fazer. Para solucionar esse problema, o que eu tinha feito? Eu tinha criado um evento, né? Lembra que ele tinha um evento aqui, ó, apaga objeto, ele apagava a estrelinha, e o outro apaga objeto, ele apagava ele e enviava, né, a posição da fumacinha, enfim. Uma solução bem simples que dá para fazer aqui é a seguinte, ó. Ao invés de a gente ter esse bloco apaga objeto, vamos apagar ele daqui, eu não quero mais esse bloco, ó, apaguei ele, vamos remover ele daqui, e eu vou falar assim, ó, na hora que tocar na estrelinha, ele muda, ok? E na estrelinha a mesma coisa, eu não quero o apaga objeto, e não quero esse bloco aqui, eu quero que ele apague direto, ok? Aí aqui voltamos ao problema anterior, você vai ver que quando atingir um só dos dois vai ser apagado, ok? Não funcionou. O que daria para a gente fazer, pessoal, é uma solução que é uma gambiarra, mas ela é bem simples. Se você, ao invés de apagar o clone imediatamente, ó, ele já entrou na função e já apagou ele aqui, tá? Se você esperar um tempinho para apagar ele, por exemplo, eu dou aqui um espere 0,05 segundos, é uma fração de segundo, só que ele vai dar tempo de passar para o próximo cálculo, que é o cálculo da estrelinha, que vai calcular ele aqui, tá? E vai apagar ele aqui. Então, dessa forma, ó, olha o que você pode, que vai acontecer. Ele, ao invés de apagar imediatamente a estrelinha, ele dá um tempinho para passar, para calcular novamente esse laço. Mas aí a gente tem que fazer isso nos dois, tá? Na colisão do lesmo, esperei 0,5 segundo. E aqui na estrelinha também, vou dar um espere 0,5 segundos. Agora sim, a gente vai ver que na hora da colisão, um framezinho depois que os dois vão se apagar. Ok? Aqui não é 0,5, né? É 0,05. Ok? Vou começar de novo aqui. Agora sim. Ok, ó. Vamos de novo aqui. Olha lá, apagou os dois. Ok? Posso até diminuir um pouquinho esse tempo, ó, ao invés de 0,05, 0,01. Vamos ver aqui. Espere 0,01 e apague esse clone. Então, com isso a gente consegue solucionar aí esse probleminha, remover os dois atores da cena, né? Mesmo assim vai ter hora que ele ainda deu um pequeno bugzinho ali.
ok? Mas espero que vocês estejam gostando aí da série de tutoriais. Espero que estejam gostando do Scratch, principalmente, que ele é uma ferramenta bem bacana e faz as pessoas gostarem de programação para game, tá? E dê um like aí nos vídeos do canal, se inscrevam no nosso canal e procurem nossos cursos. Eu aconselho quem já chegou no máximo aí no Scratch, comece a aprender um pouquinho do Stencil, tá? Stencil é um software que ele é parecido com o Scratch, só que ele te permite compilar as aplicações para o iPhone, para o Android, publicar elas na Apple Store, ok? Então ele é um próximo passo aí para quem está gostando aí do Stencil, do Scratch, é descobrir o Stencil, ok? E vamos continuar ajudando aí o Felpudo a encontrar a namoradinha dele, tá? Dessa fase aqui a gente já passou, a gente já conseguiu derrotar aí os vilões. E aí vamos ver o que vai esperar a gente aí na nossa próxima fase, no próximo nível aí, ok? Então obrigado aí, pessoal. Quem estiver gostando aí, curte aí, se inscreve no canal, comentem, compartilhem, mandem aí o que vocês querem aprender também, o que vocês achariam útil a gente ter aulas aqui no canal. E é isso aí, pessoal. Vamos para a próxima aventura aí, para a próxima fase com o Felpudo. Tchau, valeu, pessoal. Pessoal, só um adendo aqui. Se vocês forem no meu perfil lá do Scratch, né? Lá, Tito Petri, o meu login, tá? No joguinho do Felpudo no avião, podem perceber que a lógica que eu usei aqui, esse projeto eu já tinha feito antes de gravar o tutorial. Mas pode perceber que ele está redondinho. A colisão aqui. Ó, um tiro ele elimina os dois aqui, ó. Ok? E a gente pode ver lá dentro os eventos de colisão, tá? Então, é basicamente isso aqui. Quando ele toca na estrelinha, ó, envia e cria fumacinha, adiciona uma score, espero 0,5 segundo e apago o clone. É exatamente o que a gente fez. E o da estrelinha aqui, ó, eu faço ela girar 12 graus aqui. A diferença é que nesse modelo aqui eu tinha usado o deslize para movimentar a estrelinha, né? Aí por isso que eu consegui fazer ela girar aqui. No nosso caso ela não conseguiria. Mas enfim, quando ela toca aqui no Lesmo Fly, eu espero 0,5 segundo e apago ele aqui. Eu acho que eu fiz alguma besteira ali no outro exemplo, tá? Como estou gravando aqui, fico nervoso, fico ansioso, quero fazer logo, não quero errar. Então fiz alguma coisinha ali, alguma peculiaridade que não funcionou, mas aqui a gente vai ver que essa lógica deu certinho, tá? Então eu só deixei lá nas minhas coisas, ó, os que estão funcionando, tá? Felpudo no aviãozinho, por exemplo. Esse aqui eu vou inclusive apagar ele daqui para não gerar confusão, que é o que eu gravei da aula. Mas se vocês rodarem esse exemplo aqui, vocês vão ver que ele está funcionando bacanudo, ok? E aí dá pra gente tentar replicar essa lógica que eu utilizei aqui, ok? Então espero que vocês estejam gostando aí. Vamos para mais uma